Boa noite a todos para esse último Global Stroke Alliance do ano. É um prazer estar com vocês de novo aqui e feliz por termos o Molina de novo conosco, que na verdade foi a pessoa que impulsionou para que a gente tivesse essa experiência virtual ao longo de todo o ano, né? Então, o Global Stroke Alliance foi idealizado para que a gente criasse um encontro, unisse esforços mundiais para implementar com as melhores estratégias de implementação de programas de AVC em todas as áreas, então, em prevenção, em tratamento, em reabilitação, em educação da população. Então, a ideia do Global Stroke Alliance foi essa, então unir pesquisadores, profissionais da saúde, gestores de saúde e indústria com as suas iniciativas para que a gente realmente pudesse, então, unir esforços, trabalhar no mesmo rumo, né, para que a gente, então, tenha resultados melhores. E nós estávamos lá no Chile, né, Molina, quando discutimos, então, o primeiro programa do Global Stroke Alliance do Rio de Janeiro. E depois disso, felizmente, nós tivemos um Global Stroke Alliance na pandemia, né? Muitas pessoas precisaram participar virtualmente, mas mesmo assim foi um grande sucesso e foi o início, então, de um trabalho conjunto internacional muito forte. Mesmo na pandemia, nós tivemos 570 pessoas no Global Stroke Alliance presencial, com mais de 20 países representados e com outras pessoas conectadas do mundo inteiro, trocando experiências com gestores de saúde presencialmente, discutindo e vendo o que poderia ser implementado. Então, acho que foi uma experiência maravilhosa. E eu vou, antes de passar para o Molina, então, começar essa sessão, eu quero compartilhar aqui com vocês o vídeo do Global Stroke Alliance, para lembrar para vocês, para quem esteve presente, né, no Global, o que foi o nosso encontro lá. Foi uma linda experiência, né? Estarmos juntos lá, realmente foi um evento de grande sucesso, sentimos falta de muita gente que deveria estar presente e não pôde, porque a pandemia estava começando. Uma dessas pessoas foi o Molina, que esteve com a gente virtualmente naquele momento, mas a pandemia começou. E aí? E aí a gente ficou meio perdido. E aí o Molina deu uma ideia de começar nos auxiliando, então,
a organizar os serviços por causa da pandemia, né? E essa ideia nos impulsionou, depois desses encontros, para desenvolver um programa virtual que vocês acompanharam, tanto em português como em espanhol, com palestras educacionais, com discussão de caso, com palestras para experts, então levando educação de alta qualidade gratuitamente para qualquer lugar do mundo, né? Então, a cada quinta-feira nós nos encontrávamos aqui com o Grupo do Brasil, ou com o Grupo Combinado Brasil e América Latina, ou nas quartas-feiras nós fizemos também palestras educacionais em espanhol, básicas para os times de AVCs, para as equipes, né? Então, a gente teve grandes momentos em todos esses 8 meses, quase 50 encontros, né? E aí vocês estão vendo vários amigos da América Latina e grandes nomes do AVC no mundo também participando, aqui o Dr. José Ferro, o Dr. Louis Kaplan, né? Então, a gente realmente teve uma enorme e maravilhosa experiência de discussão de casos e de realmente levar o conhecimento ou aprender junto mesmo, né, com os amigos da América Latina. A gente gostaria muito aqui, também foi um importante momento, o lançamento da certificação do Centro de AVC, que no finalzinho a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Formamos grandes comitês, com 70 pessoas, um comitê executivo e um comitê para cada país, que nós estamos começando a implantar agora. E aqui está hoje já o Molina, que eu convidei, porque já que ele começou essa iniciativa virtual maravilhosa, para estar aqui hoje nesse review, né, nessa retrospectiva, para nos falar, Molina, onde é que nós estamos, né, em tudo isso. Prazer te ter sempre aqui conosco, um grande amigo, né, para nos falar, então, como é que a gente está nessa pandemia, todo mundo distante, com vontade de dar um abraço, né, e o que a gente tem aí pela frente, vocês que estão na terceira onda, como você tem falado. Obrigada, Molina. Obrigado, Sheila, y muchísimas gracias por invitarme una vez más. Realmente es impresionante lo que habéis hecho vosotros realmente en el último año, un año difícil, un año probablemente para olvidar. Es un año que nunca pensamos que hubiésemos podido vivir, ¿no? Hemos vivido una guerra en toda regla, ¿no? Una guerra que no nos esperábamos, con un enemigo que era invisible, desconocido, y que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Estar allí. Sin preparación, sin conocimientos, hemos ido remando y al final, pues ahora sabemos un poco más, pero no por eso tampoco somos capaces de controlarlo mejor. Eso es lo más triste de todo, ¿no? Nos da la sensación que hemos desarrollado muchas cosas, no solo tratamientos, la forma de tratar a los pacientes, también hemos innovado en lo que serán los nuevos ensayos clínicos del futuro. Las vacunas nos han enseñado el camino, que no se tiene que tardar tanto para conseguir una vacuna, o en el futuro serán otros tratamientos, dentro de eso los tratamientos del ictus, sino que se pueden hacer lo que se llama la ingeniería de procesos, en el cual se pueden solapar las etapas y acortar los tiempos y, por tanto, tener mayor capacidad. También ha habido cosas buenas en esta pandemia, que ha sido el desarrollo de las nuevas tecnologías, la aceleración de todo este proceso. Parte quedará, parte no quedará. Los webinars como ahora, ¿no? Que han hecho que la gente esté más conectada. Curiosamente, aunque la gente ya tiene ganas de verse presencialmente, probablemente en el futuro tendremos reuniones híbridas, que serán mitad presenciales y mitad virtuales. Pero a pesar de ello, no acabamos con esta pandemia, ¿no? Pensábamos nosotros que después de la primera ola en España, que fue muy dura, cayeron muy rápidamente los casos y pensamos que esto no volvería a ocurrir. Nos ha vuelto a ocurrir una segunda vez. Hemos tropezado, decimos en español, 2 veces con la misma piedra, y ahora estamos a punto de tropezar una tercera vez con la misma piedra. Yo sé, he hecho algunos diapos que quería compartir. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Sí. Justo antes de empezar estábamos comentando con Octavio de que nos sentimos como unos surfers, como unos surferos, que estamos entre una ola y la otra en estos momentos.
estamos acabando la segunda ola. No ha sido lo que esperábamos, no ha sido ni tan grave ni aparatosa como la anterior, pero hemos tenido incluso una mayor mortalidad, no solo en España, sino en toda Europa, en comparación con la primera ola. La primera ola lo que pasa es que duró muy poco tiempo, duró prácticamente 2 meses, y aquí ha durado la segunda ola mucho más. La gente está cansada, no solo los profesionales sanitarios, sino también la población, y esto está dificultando que lleguemos en las mejores condiciones a la vacunación. Este es el mapa de las 2 olas, ¿no? Aquí podéis ver la primera ola, todos la recordáis, esta subida estrepitosa, y esto en cuanto a número de pacientes ingresados en el hospital, no en cuanto a infectados en la población. En azul podéis ver el número de pacientes ingresados en el hospital en general, que llegaron a haber más de cerca de 800 pacientes ingresados y el tope de 200 pacientes prácticamente en unidades de cuidados intensivos. Y vimos cómo el verano, que ahora probablemente vosotros estáis aquí en esta fase, el verano pues no dejaron de haber pacientes ingresados. Aún teníamos pacientes ingresados, muy pocos, pero luego de forma muy lenta fue gestándose esta segunda ola, llegado al pico en el mes de octubre, noviembre. Ahora estamos bajando y lejos de decir que llegamos en las mejores condiciones para una vacunación, se nos vienen unas navidades peligrosísimas, totalmente envenenadas, que probablemente nos traerán problemas. Esta es la situación del día de hace un par de días, del día 10 del 12, de hace una semana. Aquí podéis ver el número de pacientes ingresadas, el número de camas. Carlos, yo creo que tú tienes que poner en modo presentación porque estamos en tu primer slide, diapositivo. Estaba en modo presentación, ¿eh? ¿Sí? Bueno. ¿Primer slide? Sí. Seguimos en el primer slide, sí. ¿Segunda? No, seguimos en el primero. ¿Aquí lo veis? No, es que no está en modo presentación ahora. Sigue en... A él no. Doctor Molina, conseguimos ver su imagen, conseguimos ver el PowerPoint, la presentación, pero no están pasando los slides. Ahí, pon ahí. Ya. Sí. ¿Lo veis? No, qué raro. Para mí no. Para mí no. No, a mí me pasa, claro, normal. Pero, a ver, salgo y entro otra vez, ¿vale? Son pocas diapositivas, ¿eh? Dejo de compartir. Listo. Parto otra vez. Sí, muy bien. Esto nunca falla. ¿Y ahora dónde estoy? Espera. Un segundo. Ups. Siempre me pasa con vosotros esto. Ahora. ¿La veis? ¿Sí? Estamos vendo, só não está em modo presentação. Ahora, sí. Clica ahí, Carlos. Ahí. Ahora sí, ahora perfecto. Ya la veo. Perfecto. La veo arriba. Muy bien. Vale. Aquí podéis ver las 2 olas, ¿vale? La primera ola, gran número de ingresados, esos son los ingresos en mi hospital, ¿vale? Aquí serían los pacientes ingresados en el hospital, cerca de más de 800 pacientes en muy poco tiempo, y el número de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Aquí podemos ver la mortalidad en rojo, ¿no? Sin embargo, los números bajaron. Este es nuestro verano, ¿no? Que no han desaparecido los COVID, y progresivamente se iban incrementando el número de casos. Esto ya sería la segunda ola, que ha sido bastante larga, ¿no? Y los muertos se han ido acumulando. Lo que pasa en el hospital se ha ido reflejando en otras partes también, y luego iba bajando progresivamente. ¿Veis la diapositiva? Ahora ha pasado la diapositiva. Ahora yo la veo también. Sí. Vale. Esto sería a nivel de Cataluña. A nivel de Cataluña, esta es nuestra capacidad de camas de hospitalización, y esta curva representa el número de pacientes ingresados en unidades de cuidados ingresados por COVID,
¿no? O sea, prácticamente no llega al 20%, 25% de las camas de hospitalización por COVID, es el momento actual. En el momento actual, 1 de cada 3 camas, prácticamente el 28% de todas las camas de cuidados intensivos son pacientes COVID. No era como en la primera ola que prácticamente lo teníamos todos, si bien nuestra capacidad de UCI y de ventiladores ha mejorado muchísimo, ¿no? Es mucho más flexible, está mejor dotado. Y esta diapositiva es importante porque muestra el momento actual, ¿no? El momento actual de un riesgo de rebrote brutal en octubre, noviembre. Hemos conseguido reducir el riesgo de rebrote, pero nuevamente, ¡clac!, estamos empezando otra vez. Y esto es claramente la tendencia, la peor noticia es esto precisamente. Y ahora tenemos la capacidad de poder predecir lo que va a pasar en los próximos días en función de una forma que hace el Departamento de Salud de poder monitorizar los primeros signos del incremento de la incidencia. Y claro, ahora nos encontramos en ese escenario, las vacunas, ¿no? Y esto es un peligro. El peligro de cómo se ha informado, la infodemia que existe, o sea, la cantidad excesiva de información que hay sobre la vacuna. Por un lado, hay un 50% de personas en España y en Europa que no se quieren vacunar, ¿no? Aparte de los antivacunas, la gente no se fía de las vacunas. Y por otro lado, el otro 50%, lo que está pasando es que no quieren, creen que esto ya está solucionado, ¿no? Que se habla de la luz al final del túnel, que ya lo tenemos controlado, y lo que pasa es que aún estamos muy lejos de que esto ocurra, ¿no? De tal manera que en Europa se plantea de que el día 21 se apruebe por la EMA la vacuna de Pfizer, y el día 27 de diciembre de este mes empezará el calendario de vacunaciones para toda Europa, siendo los grupos prioritarios la gente mayor, sobre todo aquellos que están en residencias de ancianos, que tenían un mayor riesgo tienen una mayor mortalidad cuando el virus entra allí, y el personal sanitario y aquellas personas que cuidan a estas personas, ¿no?, mayores. Y luego vendrán otros grupos de riesgo y finalmente serán aquellos que ya han pasado la enfermedad o la gente más joven. Se estima que en junio habremos conseguido una inmunización de más del 70% de la población, ¿no?, con este calendario a nivel europeo, y conseguir una inmunidad de rebaño, ¿no?, una inmunidad de grupo. Sin embargo, hay un largo recorrido hasta entonces. Hay una tercera ola que queremos evitar. De hecho, hemos publicado en un periódico a nivel nacional 40 personalidades del sector sanitario, la importancia hacia la población, la importancia de tener cuidado con esta tercera ola, sobre todo porque se vienen unas navidades que, como he dicho, son unas navidades envenenadas. Nadie verá a sus familiares, será muy duro. Hay países como Alemania, Holanda, el Reino Unido, Francia también probablemente endurezca el confinamiento y haya un confinamiento duro en estos días. En España no. La realidad es por el problema económico también no nos permite poder cerrar como nos gustaría, ¿no? Claro, España es un país que vive del turismo y de los servicios, y estos servicios están cerrados durante meses, ¿no? Y esto supone una crisis tremenda. Y claro, es siempre el equilibrio entre lo que sería crisis económica por un lado, y cierro ya la presentación, crisis económica por un lado y salud por la otra, ¿no? Me imagino que en Brasil pasa lo mismo, esta disyuntiva entre economía y salud, ¿no? Que evidentemente nosotros siempre tiraremos en favor de la salud, pero también la economía es importante porque genera problemas sociales, problemas de acceso a salud, y es un problema, sobre todo en países o en situaciones en que la economía se basa en el día a día, ¿no? Que tienes que salir a la calle porque si no te mueres de hambre, o te mueres de COVID o te mueres de hambre. O sea, no sabes a veces lo que es peor. Y esta es la situación actual. A pesar de ello, yo soy optimista. Yo pienso que saldremos muy pronto de esto. Probablemente nos quedan unos 5 o 6 meses. Las cosas nunca volverán a ser como antes. La capacidad incluso de producción de vacuna no será suficiente para todo el mundo. Los países ricos están acumulando todas las vacunas. Estados Unidos y Europa creo que han comprado las vacunas de todas las marcas, de todos los potenciales vacunas que habrán.
con lo cual habrá poca disponibilidad para países que realmente los necesitan. Habrá yo pienso que incluso una batalla de precios por las vacunas. Esperemos que no sea así, esperemos que realmente haya un consenso para que realmente esto pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Porque si no, no estaremos seguros nadie. Incluso pensándolo de forma egoísta, no estaremos seguros nadie. Si todo el mundo no está vacunado o que no haya una inmunidad a nivel global, esto no acabará, ¿no? Y tiene que acabar. Y esto es todo. ¿Queréis comentar? Muy bien, Carlos. Yo quería, ¿tú podrías comentar un poco sobre esto de los testes que hacen en tu unidad de ictus y en el hospital? Porque sí, creo que no es lo que pasa en Brasil, ¿no? Sí, algo que ha cambiado mucho es que para mantener ¿cuándo fue esto? Hace 3 meses tuvimos un brote en la unidad de ictus. La unidad de ictus, a punto de cerrarse la unidad de ictus, porque hubieron brotes de 3 pacientes que en principio hacíamos PCR a todo paciente que llegaba a urgencias antes de ingresarse. A pesar de ello, a pesar de esta PCR, nos salían brotes dentro del hospital. Y claro, siempre te da la sensación de que éramos los profesionales que lo traíamos de la calle y contagiábamos al paciente. Claro, el hospital, con buen criterio, determinó que determinadas zonas sensibles del hospital, como puede ser la unidad de ictus por un lado, coronarias, UCI y urgencias, los médicos y enfermeras y todo el personal tenía que pasar una vez por semana por PCR. Yo llevo 30 o 40 PCRs hechas de cada semana que nos hacen una. Inicialmente eran PCRs, que es muy molesto porque es el palillo y tal, y ahora son test de antígenos. El test de antígenos realmente ha revolucionado un poco el control de la pandemia. Es un stop and go, lo tenemos en la unidad el día que nos toca y nos sentamos, se lo pasan y recibes en el teléfono móvil la notificación de si eres negativo o positivo a 20 minutos. Con lo cual es muy operativo porque nos permite identificar muy precozmente los brotes y poderlos aislar, ¿no? Esto es lo más importante de este sistema. Y realmente nos sentimos bastante cómodos con esto, ¿no? De que sabes que si hay alguno, se identifica muy rápidamente. Y es como lo estamos haciendo. Y ahora la tendencia actual, incluso se está utilizando este tipo de test de antígenos, que valen muy pocos euros, creo que no llega a 12 euros. Se van a vender en las farmacias, se están haciendo pruebas pilotos para probarlos en las entradas a las discotecas, por ejemplo. En un futuro, tú entras a una discoteca, esperas que en 20 minutos tengas un resultado y entras con PCR negativa. De hecho, hay un estudio de un hospital aquí de Barcelona que está haciendo un estudio en una discoteca. Se hacen el símil de entrar, sí, nos meten y luego ven cuántos se han infectado. O sea, solo entran los negativos. Pero claro, después de estar de fiesta, salen y hacen un seguimiento para ver cuál es realmente, para ver la sensibilidad real en condiciones de irse de fiesta. Y es una forma también yo pienso que será una nueva forma de vivir, ¿no? Cuando estemos en campañas de vacunación, no sé si se creará un calendario o una tarjeta de vacunaciones para las cuales nos pidan cuando viajes a un país que tú tienes que mostrar si tienes una PCR negativa o no. Imagino. Está pasando aqui, ¿eh? Sim. Bom, maravilhoso, Molina. Obrigada por estar com a gente de novo, compartilhando isso, e por estar com a gente o ano inteiro aí, né? Por ter nos auxiliado a começar o processo de organização dos hospitais nessa fase tão difícil. E agora eu gostaria de convidar, então, o Dr. Otávio Berwanger, que é um grande amigo aqui também, é um grande pesquisador, né, o diretor da Academic Research Organization do Einstein, criaram a Coalizão, que é um grupo de pesquisadores que estão pesquisando a respeito de Covid. O Otávio vem hoje nos falar sobre isso, né, Otávio? O que realmente funciona em termos de tratamento e quais são as perspectivas futuras? Muito obrigada. Obrigado você, Sheila. É muito bom estar aqui entre amigos, né? Você, o meu xará, o Otávio Pontes, a Gisele, a gente trabalha junto aqui no Einstein, e é um prazer muito grande conhecer os outros amigos que estão aqui com a gente. A ideia é falar bem rapidamente, 10 minutinhos, sobre essa iniciativa que a gente fez e alguns outros estudos de Covid. Eu sou cardiologista e clinical trialista, hoje muito mais do que cardiologista, mas a gente acabou criando um grupo multidisciplinar, né, para a gente estudar essas
vamos dizer, potenciais terapias, desde terapias novas até algumas terapias que foram reposicionadas. E eu trouxe alguns slides aqui, Sheila, só para ilustrar isso rapidamente, Perfeito, né? perfeito. Eu acho que talvez vocês estejam conseguindo ver já a tela, né? Sim. Tá ótimo. Tudo bem. Maravilha. Então, bom, pessoal, o que a gente tem assim de algumas novidades? Eu vou começar pela coalizão, né? Então, alguns estudos nossos e de outros grupos que foram completados recentemente e dão alguns insights sobre a Covid, né? E a gente, na coalizão, a gente procurou criar um grupo que coordena de forma igualitária uma série de estudos randomizados para testar terapias em Covid. Esse grupo envolve o Einstein, que eu represento, mas envolve o HCOR, envolve o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Brazilian Clinical Research Institute e uma rede de pesquisas que a gente tem no Brasil chamada BRICNet, que é uma rede de pesquisa em terapia intensiva. E esse é um grupo assim que envolve pessoas de diferentes áreas terapêuticas. Então, a gente tem, eu sou cardiologista, mas a gente tem infectologistas, imunologistas, pneumologistas, intensivistas, clínica médica e medicina interna, então, epidemiologistas. Então, é um grupo multidisciplinar. Hoje, nós estamos em 92 hospitais no Brasil com diferentes estudos. Rapidamente, nós completamos 3 estudos já, o estudo Coalizão 1, Coalizão 2 e o Coalizão 3. O estudo Coalizão 1 é um estudo que randomizou 630 doentes e ele comparou a hidroxicloroquina ou sozinha ou associada com azitromicina versus controle. Esses eram pacientes internados de gravidade moderada, então era um paciente adulto com Covid-19 confirmada ou fortemente suspeita que recebia até no máximo 4 litros de oxigênio por minuto. De forma paralela, esses estudos foram conduzidos de forma paralela, o critério de inclusão de um é de exclusão para outro, né? Isso permitiu a gente fazê-los de forma eficiente. O estudo Coalizão 2, ele testou a azitromicina em 436 doentes com infecção grave, que eram aqueles pacientes que necessitavam mais de 4 litros por minuto, ou por catéter nasal de alto fluxo, ou estavam em ventilação não invasiva ou ventilação invasiva. O desfecho primário de ambos os estudos é o status clínico pela escala ordinal do OMS, né, em 15 dias, e também naqueles pacientes que tinham síndrome do desconforto respiratório agudo, ARDS ou SARA, eles foram randomizados no Coalizão 3 para dexametasona ou controle, e esse estudo incluiu praticamente 300 pacientes, e o desfecho primário dele foi dias livres de ventilação até nos primeiros 28 dias. Como eu falei, hoje, essa rede da Coalizão Covid Brasil envolve 92 centros de todas as regiões aqui do Brasil. Nem todos os estudos estão em todos os centros, não são necessariamente os mesmos PIs, mas tem 92 centros aqui do Brasil que participaram, né? E a nossa tentativa foi, com todo o negacionismo científico e uma série de fake news que a gente vê por aí, a gente procurou dar uma resposta científica para o problema, né? Os 3 primeiros estudos estão publicados, o Coalizão 1 foi publicado no New England Journal of Medicine, o Coalizão 2 no Lancet e o Coalizão 3 no JAMA. Então, a gente ficou muito feliz porque é um estudo em cada uma das 3 grandes revistas que a gente tem no mundo, e lá tem mais detalhes. Eu vou passar aqui muito rapidamente, né, para ficar nos meus 10 minutos. Basicamente, o Coalizão 1, que é o estudo de pacientes com infecção moderada, nos primeiros 15 dias, nós não notamos nenhuma diferença entre os grupos que receberam controle, hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina com azitromicina, né? Essa escala que a gente usa, de 7 pontos, por exemplo, no Coalizão 2, ela vai do 1 para o 7, quanto maior o número na escala, pior. Então, 1 é o paciente que está em casa sem limitações, o 2 ele está em casa, mas ficou com alguma limitação ou sintoma, o 3 ele está hospitalizado sem necessitar, sem limitação, o 4 ele está hospitalizado precisando de oxigênio por catéter nasal, o 5 ele precisa de ventilação não invasiva no hospital, o 6 é um paciente internado em terapia intensiva com ventilação mecânica ou ECMO, e o 7 é óbito. E como só visualmente vocês podem olhar, as proporções de pacientes em 15 dias nas diferentes categorias, ela é igual, é uma escala ordinal, é meio parecido com o que se usa nas escalas também de AVC agudo, né? Você calcula um odds ratio ordinal para melhora, né? E isso que a gente calculou aqui, então se a gente olhar os odds ratios
dos dois grupos versus controle é exatamente igual, não houve diferença dessas terapias. No estudo Coalizão 2, que a gente testou a azitromicina, a gente usou uma escala parecida, a única diferença é que ela é de 6 pontos, ela junta o que era o 1 e o 2, que são pacientes não hospitalizados do outro gráfico, e se a gente comparar os grupos que receberam azitromicina e controle, vocês vão notar que também as diferenças de proporções entre as categorias, elas não existem, né? Há uma proporção igual, e quando a gente calcula o odds ratio, o ordinal, para estar numa categoria pior, né, ele mostra ausência de diferença estatisticamente significativa entre os grupos, e até quase tendendo por uma piora naqueles pacientes que usaram azitromicina. Ou seja, tanto hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, ou mesmo azitromicina nos pacientes graves, não parece fazer diferença para essa população. A mortalidade total no Coalizão 2, que eram pacientes graves, que eram desfecho secundário-chave, como vocês podem olhar, foi exatamente igual entre os grupos, então não há um impacto em mortalidade. Chama atenção a alta mortalidade desses pacientes internados em UTI, Coalizão 40% de óbitos em um mês, né? Então, para quem acha que esse é um problema simples, aqui fica claro que os pacientes que precisam de ventilação mecânica ou interna em UTI são pacientes de enorme gravidade, né? No Coalizão 3, aqui finalmente a gente teve um sinal interessante, foram cerca de 300 pacientes, aqui eram todos pacientes com SARA, pacientes com ARDS, então pacientes muito graves, né? A taxa de mortalidade no Coalizão 3, para vocês terem uma ideia, foi de 60%, e esses 300 pacientes praticamente foram randomizados para dexametasona ou standard of care. O desfecho primário era dias livres de ventilação mecânica, que é um desfecho comum que se usa, eu aprendi isso com os intensivistas em SARA, né? E quanto mais tempo fora da ventilação mecânica, obviamente melhor. E nesse caso, os pacientes que receberam dexametasona ficaram 2,2 dias a mais livres de ventilação mecânica se comparados ao controle, e essa diferença foi estatisticamente significativa, sugerindo o benefício da dexametasona nesses pacientes com ARDS. A gente participou de uma meta-análise pré-especificada com os demais estudos de corticoide, então isso, nós, junto com a OMS e com o JAMA, a gente, no mesmo número que foi publicado, o nosso estudo Codex, foi publicado essa meta-análise, que a gente participou e cedemos os dados e participamos das análises, mas se a gente pegar, então, e se a gente juntar o Codex, que é o nosso estudo com o Dexa-COVID, que é um outro estudo internacional, e o Recovery, que é um estudo inglês, quando a gente junta os estudos de dexametasona, aqui a gente tem poder para olhar a mortalidade total, a gente vê 36% de redução de mortalidade total em pacientes hospitalizados que precisam de suporte de oxigênio. Ou seja, até o momento nós temos uma terapia apenas que reduz mortalidade e melhora outros desfechos, que é a corticoide, particularmente a dexametasona, nos pacientes hospitalizados que precisam de suporte ventilatório. Então, essa sim é uma terapia que é útil em COVID-19. Um outro grupo muito ativo e que está fazendo os maiores estudos na área, né, admirável, o esforço deles é o Grupo Recovery. O Grupo Recovery também publicou uma série de estudos, então o estudo deles com hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados também não mostrou diferença, né? No caso aqui o desfecho primário era morte total e como a gente pode olhar foi exatamente igual entre os grupos. A publicação do estudo Recovery de dexametasona, e já estava na meta-análise, também sugere uma redução de mortalidade em pacientes hospitalizados, e essa redução é maior naqueles pacientes que vão à ventilação mecânica, ou mesmo nos pacientes que precisam de suporte de oxigênio, não havendo diferença naqueles pacientes que não precisam de suporte de oxigênio, corrobora aqueles achados que eu falei para vocês agora há pouco. Houve uma tentativa também do Recovery de testar o lopinavir e ritonavir. O Recovery é um estudo plataforma adaptativo, né? Tem várias terapias sendo testadas simultâneas. Não houve diferença do Caletra, né? Que é o lopinavir e ritonavir, para essa população. Recentemente, eles deixaram em pré-print o trial de azitromicina, que também foi neutro, foi exatamente igual ao nosso trial de azitromicina da coalizão, sugerindo não haver diferença, né? Ainda não está publicado, mas está disponível já em pré-print. O lopinavir e ritonavir havia falhado em outros estudos. O primeiro trial publicado de todos foi o estudo chinês, de 200 pacientes com Covid severa, né, onde também não havia
ocorrido diferença em time to recovery naqueles pacientes que receberam Caletra ou controle. Então, essa realmente é um antiviral que não funciona nessa população. O antiviral mais testado e aonde se tem mais dados mais interessantes é o Remdesivir, que a gente não tem aqui no Brasil, mas é uma droga disponível em alguns países, principalmente nos Estados Unidos. O primeiro grande estudo do Remdesivir foi um estudo de 1.000 pacientes, foi o estudo ACT-1, foi publicado no New England e sugeria um maior tempo de recovery, né? 4 dias a mais ou a menos até você atingir o recovery completo, que na verdade, está numa daquelas categorias maiores. O cara ou teve alta, ou ele está hospitalizado sem nenhum sintoma, nenhum compromisso, e isso foi superior quando se comparou o Remdesivir com o placebo. Então, 4 dias, a recuperação é 4 dias mais rápida com o Remdesivir. Esse estudo não mostrou diferença em mortalidade, né? E estudos mais recentes também, um estudo chinês pequeno, não sugeriu diferença com o Remdesivir, ele continua sendo testado no recovery, e mais recentemente também a gente teve a publicação do estudo Solidarity, que é um estudo muito importante, feito pela MS, o Brasil também fez parte desse estudo, e ele testou uma série de intervenções, incluindo o Remdesivir, que não houve diferença em relação à mortalidade, a hidroxicloroquina, que também não houve diferença em relação à mortalidade, o interferon, que também não houve diferença, e o lopinavir e ritonavir, assim como aqui só o lopinavir, perdão, como já havia sido sugerido, sem diferença de mortalidade. Então, o Solidarity, na verdade, corrobora o que o Coalizão achou e o que o recovery achou, né? A OMS não está recomendando, com base nesses dados, o Remdesivir, com base nesse dado e no estudo chinês. Nos Estados Unidos, com base naquele outro estudo, naquele desfecho de um tempo de recuperação mais rápido, alguns protocolos ainda colocam o Remdesivir, mas não é uma droga que afeta a mortalidade. Mortalidade, infelizmente, até agora, realmente só dexametasona, e o fato é que a gente não tem nenhuma droga direto contra o vírus até o momento que se demonstrou benéfica em mortalidade, né? Infelizmente. Tocilizumab, um inibidor em relação aos imunomoduladores, eu já estou me encaminhando para o final para ficar no meu tempo, mas em relação aos imunomoduladores, esse é uma primeira tentativa com tocilizumab, que é um inibidor de IL-6, é uma forma de você prevenir aquela tempestade de citoquinas, que é uma das causas de exacerbação da doença. Não houve diferença, mas foi um estudo com baixo poder estatístico, né? E outro dado interessante publicado recentemente pelos colegas da Argentina foi o uso de plasma convalescente, que também não mostrou diferença em mortalidade ou em melhora da escala. Então, até o momento, acho que esse é o meu último... Não, eu tenho só 2 slides bem rápidos de esforços, mas então, até o momento, a gente tem uma droga só, que é a dexametasona, que reduz mortalidade e que eu diria ser a droga inquestionável, né? Existem muitos estudos andando, eu vou destacar 2 que a gente está envolvido aqui na ARO Einstein. Um é um estudo, a gente sabe que os pacientes com doença cardiovascular ou diabetes ou doença renal são os pacientes de maior mortalidade. A gente tem uma terapia, que é a terapia de maior sucesso cardiorrenal nos últimos anos, que são os inibidores de SGLT2, a dapaglifosina, e esse é um estudo que nós estamos liderando junto com o St. Luke's e o George Clinical dos Estados Unidos. É um estudo de 1.200 pacientes, está praticamente todo recrutado. O Brasil lidera esse estudo de dapaglifosina versus placebo em pacientes com Covid-19 internados que tenham doença cardiovascular ou diabetes ou doença renal. Os resultados devem estar disponíveis no início do ano. Esse é o estudo DARE-19. E a gente aqui também está conduzindo um estudo com um imunomodulador, um inibidor de JAK, que é o tofacitinib, que é uma droga que se usa para doenças como artrite reumatoide, colite ulcerativa e outras. E esse é um estudo que a gente está fazendo em parceria com a Pfizer, e que pega pacientes internados em estado moderado, né? Ele começa onde a Coalizão 1 parou, justamente para tentar evitar o desfecho de morte ou insuficiência respiratória. Esse estudo está fully recruited e também deve reportar no início do ano. Só para terminar, e esse era o meu último slide, uma droga igual a essa, que é o baricitinib, teve seus resultados publicados no New England, agora, o inibidor de JAK, com resultado positivo em cima do Remdesivir. Então, pode ser que esse imunomodulador seja um caminho. Existem vários outros estudos, novos antivirais, outras coisas, mas aí o tempo não me permite entrar, e eu agradeço pela atenção de todos vocês. Muito obrigado.
Maravilhoso, Otávio. Realmente, o Otávio tem uma capacidade enorme, né, de fazer clinical trial, e eu pedi para ele falar, porque ele tem essa capacidade de saber tirar o mais importante para nos mostrar aqui. Então, parabéns pelo trabalho maravilhoso, a gente está muito orgulhoso, né, de ter vocês, de ter vocês aqui, de ter esse grupo aí trabalhando e mostrando realmente que a pesquisa no Brasil tem futuro, né? Então, a gente está muito feliz e a gente espera realmente ver novos resultados, principalmente com as vacinas vindo aí, o Molina já falou um pouco sobre isso também, a gente tem esperança que, eu sou um pouco mais otimista que o Molina, eu acho que para o próximo ano a gente vai ter uma possibilidade de estar mais próximo, né, com as novas vacinas, mas, enquanto isso, a gente vai conversando por aqui mesmo, e agora vou chamar, então, primeiro o Otávio e a Gisele, que tem sido grandes parceiros, né, Otávio e Gisele, toda semana aqui no Global Stroke Alliance, para fazer, então, uma revisão do que a gente teve de importante de trial ao longo desse ano. Primeiro o Otávio, para nos falar dos trials em neurovascular. Vamos lá, Otávio. Boa noite, gente. Obrigado ao Otávio, ao Carlos, né, pelas brilhantes palestras, né. Realmente é uma honra para a gente, né, ter um cara como o Otávio liderando aí um grupo maravilhoso de pesquisadores. Eu acho que o Brasil nunca publicou tanto na New England quanto esse ano, né? Eu acho que eu não me lembro, né? E dizer que o Carlos é uma inspiração para todos nós, né? Além de mentor de muitos dos brasileiros que estão aqui na neurovascular, o Carlos é uma inspiração e ele foi uma inspiração para essa iniciativa. Então, agradecer os dois pela... Vocês estão vendo meus slides? Eu vou tentar em 10 minutos, né, passar revisar a parte de AVC do ano, né? Apesar da pandemia, nós tivemos um ano bastante produtivo do ponto de vista de novas, né, evidências clínicas para o tratamento dos pacientes com acidente vascular cerebral, né? Então, vamos fazer aqui uma batalha rápida, né, para a gente passar por tudo, tá? Então, para começar, gente, acho que o primeiro ponto interessante foi, né, a publicação do TST, né, o TST Trial, que foi um estudo que testou o tratamento da dislipidemia com um alvo específico de LDL, né? Quer dizer, manter o LDL abaixo de 70, né? Então, a gente já tinha os resultados do SPARKLE anteriormente, que testava uma dose padrão de 80 miligramas de atorvastatina para pacientes com AVC prévio, né? Mas esse estudo buscou uma abordagem diferente, que foi testar o alvo de LDL abaixo de 70, né, comparado com o alvo mais permissível em torno de 100. Né? E o estudo mostrou que nos pacientes em que foi possível baixar esse LDL para em torno de 70, foi um estudo com 2.860 pacientes, realizado na França e na Coreia do Sul, né? Eles já conseguiram atingir, né? Você poderia utilizar tanto estatina como ezetimibe, ou a combinação dos dois, para conseguir atingir esse alvo. E o estudo mostrou uma redução aí de risco relativo de 22%, comparado ao tratamento com um target mais frouxo, né, de LDL, né? Então, mostrando, né, enfatizando a importância do controle lipídico na prevenção de doença cerebrovascular, né? Lembrando que os desfechos primários eram os MACEs, né, os eventos cardiovasculares, incluindo AVC. E um detalhe importante é que, enquanto no SPARKLE houve um aumento de AVC hemorrágico, né, nesse estudo, com um target de LDL em torno de 70, não houve aumento como efeito colateral, aumento de sangramento intracraniano, tá? Então, um resultado interessante e positivo. Um outro estudo muito interessante, né, foi esse estudo do DIRECT-MT, que foi um estudo que testou a trombectomia direta, né, não precedida de RTPA, nos pacientes com oclusão proximal, né? Foi um estudo realizado na China, tá? Esse estudo foi o segundo estudo que testou isso, né? O primeiro foi o SKIP, que tinha sido publicado ano passado. Esse estudo foi apresentado no Congresso Americano de AVC e publicado na New England. E o estudo mostrou que a trombectomia mecânica sem RTPA, ela foi não inferior em relação ao desfecho funcional na distribuição dos scores da escala de Rankin, comparado com a trombectomia precedida de TNK, ou de alteplase, tá? Para pacientes com oclusão proximal. Então, não é uma palavra final sobre o assunto. Na verdade, existem 5 trials em andamento. Um deles acabou de fechar o recrutamento, que foi o Mr. Clean, o estudo holandês, né? E as limitações que a gente precisa lembrar desse estudo são algumas limitações importantes. Primeiro, que
quase 10% dos pacientes do estudo não receberam uma dose completa de RTPA ou nenhum RTPA, né, no grupo tratamento, no grupo de terapia combinada, né? Provavelmente porque receberam um bolo de RTPA e foram levados direto para a mesa de artério e não deu tempo de instalar a dose do RTPA para continuar a infusão, então a trombectomia foi feita tão rápido que não deu tempo de infundir o RTPA. Então, na verdade, nesses pacientes, praticamente, esses pacientes só receberam o tratamento endovascular, né? Lembrar que, infelizmente, o estudo foi muito bem a workflow para tratamento de trombectomia mecânica foi excelente. Eram hospitais, não eram pacientes referenciados, né? Eram pacientes que já chegavam, se apresentavam diretamente para um centro terciário que já estava pronto para fazer trombectomia. Tanto é que a diferença média de tempo entre o início da trombólise e o início da trombectomia foi só de 30 minutos, né? Quer dizer, não dava nem tempo de correr a dose toda da RTPA. Entretanto, a logística para a TPA desses centros não foi tão boa, né? O tempo médio está dentro dos 60 minutos, mas foi de 59 minutos para início porta-agulha, tá? Em média. Então, isso fala que os centros, provavelmente eram centros que tinham logística muito boa para a trombectomia, mas não tinham logística tão boa assim para a trombólise, né? E um detalhe importante é que houve um aumento de taxa de recanalização nos pacientes que receberam TPA, tá? Comparado ao grupo que recebeu trombectomia direta. Então, não é uma resposta definitiva, e esses resultados eles devem ser aplicados somente em hospitais que estão muito prontos para fazer trombectomia direta, né? Um intervencionista dentro da sala para um paciente que se apresenta, e não devem ser aplicados em hospitais que recebem pacientes com drip and ship, né? Que recebem por telemedicina pacientes que receberam a RTPA antes por telemedicina. Então, não é uma resposta definitiva, mas sinaliza no sentido de que provavelmente a trombectomia mecânica é não inferior ao tratamento com trombectomia direta. A trombectomia direta é não inferior ao tratamento com trombectomia precedida de RTPA, né? Como trombolítico. Entretanto, talvez o TNK seja a resposta para isso, né? Porque é uma droga que, na verdade, você faz só o bolos, você não precisa fazer infusão. É uma droga que tem uma afinidade muito maior pela trombina, e é o que a gente vai testar no estudo da gente agora, né? Que é o Resilient Direct TNK, que é um estudo que já recebeu o fomento, né? Já recebeu a doação da medicação da Boehringer e a doação dos devices da Medtronic. Então, a gente deve começar agora no começo do ano, né? Um estudo que a gente está bastante feliz com isso, é um estudo muito interessante. E a dose provavelmente vem dos resultados a dose do TNK, né? Que a gente vai usar no estudo, vem desse estudo que foi publicado ano passado, o estudo STEND-IA TNK parte 2, que foi o estudo que tentou comparar as duas doses de TNK, né? Porque existia a dúvida de qual seria a dose ideal de TNK para um paciente com infarto, com AVC, né? Os estudos, como o Nordeste, utilizaram 0,4, o STEND-IA TNK utilizou 0,25, e esse estudo comparou as duas em pacientes com oclusão proximal, e o estudo não mostrou diferença significativa entre as duas doses, tá? Sugerindo que provavelmente a dose de 0,25 é a dose que a gente deve utilizar na prática clínica nos pacientes com oclusão proximal, tá? Então, foi a dose, inclusive, que a gente adotou no estudo que a gente vai terminar agora, né? Mudando agora para a trombólise pré-hospitalar, né? Bem rapidamente, bem dinamicamente, como a Sheila pediu, né? Um estudo muito interessante que foi apresentado no Congresso Americano do ano passado, foi o estudo Be Proud, o estudo feito em Berlim, né? Que testou a trombólise pré-hospitalar com uma ambulâncias com tomógrafo dentro da ambulância, que é a unidade de AVC móvel, né? Inclusive, já chegou a primeira no Brasil, em Brasília, agora tem uma unidade de AVC móvel com tomógrafo dentro. Esse estudo randomizou regiões diferentes da cidade de Berlim, né? Em cluster, né? Para tratamento dos pacientes com AVC. Os pacientes com AVC agudo no dia adequado da randomização, os pacientes eram atendidos com essa ambulância, que se deslocava à casa do paciente, e por telemedicina e com o tomógrafo dentro, era possível começar o tratamento na frente da casa do paciente, ele vinha tomando RTPA, se deslocando para o hospital, né? E o estudo mostrou que essa unidade AVC móvel, que é uma ambulância com tomógrafo dentro, né, melhorou a incapacidade funcional dos pacientes. Vejam vocês que houve um desfecho significativo, a distribuição na escala de Rankin modificada, né? Além disso, o estudo mostrou um benefício importante aumento da taxa de utilização de RTPA, que foi de 40% para 60%, e aumento da taxa de recanalização, tá? E com segurança, sem aumento de hemorragia. Então, realmente, é um estudo muito interessante, que sugere que, pelo menos na realidade europeia,
o uso da trombose pré-hospitalar com unidade de stroke móvel reduz incapacidade e aumenta a taxa de acesso ao tratamento trombolítico. Tá? Estudo para a gente acompanhar aqui no Brasil. Né? Em agosto, né, nós tivemos a publicação do estudo Resilient, né, o estudo brasileiro, motivo de orgulho para todos nós, no New England. Né? O estudo mostrou definitivamente que a trombectomia mecânica no Sistema Único de Saúde, ela reduz incapacidade dos pacientes. No Brasil, ela foi um estudo que mostrou essa superioridade da trombectomia mecânica, com um aumento absoluto de 15%, né, que equivale a um NNT de 6,6, né, da trombectomia mecânica versus o tratamento clínico padrão, impressionante, né, um NNT de 6,6, e isso levou, que é um motivo de grande orgulho para a gente, a uma recomendação da Conitec, né, recomendando a incorporação da medicação, e agora, até o dia 28, nós temos a consulta pública, né, que está online, e convido 23. Até o dia 23, desculpe, até o dia 23, né, então corram vocês, entrem no site da Conitec aí, e os links estão disponíveis, a gente vai compartilhar com vocês, já está compartilhando nas redes sociais, para se manifestem, né, e a gente já pede aqui ao Otávio, né, Otávio, que por favor entre, dê seu parecer, a sua contribuição é muito relevante, né, nós queremos realmente a incorporação da trombectomia o mais rápido possível no tratamento dos pacientes do Sistema Único de Saúde, né, então motivo de orgulho para todos nós. Um outro estudo agora passando pelo Congresso Europeu e Mundial de AVC, né, que foi em Viena, na verdade, ia ser em Viena, a gente ia comer um Viena Schnitzel, né, em maio, e não pôde comer o Viena Schnitzel, nós tivemos que nos encontrar virtualmente, mas o congresso foi muito interessante, né, e um estudo de Barcelona, mais um estudo de Barcelona, do Valdebron, né, do Carlos e do Marc, né, um estudo que foi a grande estrela do Congresso Europeu. Eu acho que o estudo RaceCat foi um dos principais estudos que apresentados no Congresso Europeu, foi o mais comentado no Twitter, o mais comentado nas redes sociais, né? Eu não sei como é que está a publicação dele, Carlos, se já tá perto de aceitarem para publicar. Sim, logo deve estar publicado, né? Mas foi um estudo muito bem feito, um estudo super tótico, né? Muito bem bolado, que comparou dois caminhos diferentes para o paciente com AVC, com oclusão proximal, suspeito de oclusão proximal na Catalunha, né? É importante salientar que esse estudo foi feito num ambiente de pesquisa populacional, então um registro populacional de trombectomia em toda a Catalunha. Isso é impressionante. Aliás, desde o Revascat já é assim, né? Os trials clínicos conduzidos na Catalunha são conduzidos num ambiente populacional, viu, Otávio? Impressionante isso, né? Eles fazem registro de todos os casos de trombectomia. Impressionante isso. Então, isso gera uma quantidade de dado, né, impressionante e com validade absoluta, muito importante, porque é estudos populacionais. E o estudo comparou o drip and ship, né, passando por um centro primário, o paciente com suspeita de oclusão proximal e sendo encaminhado depois em drip and ship para o hospital, o grande centro na Catalunha, versus o mothership, né, que é você dispensar o paciente direto da casa dele para um grande centro, né, em Barcelona, né? E o estudo, interessante, resumidamente, né, só para vocês entenderem, eram pacientes com suspeita de oclusão proximal, e isso foi feito através da escala também, que foi desenhada pelo grupo lá de Barcelona, a RACE Scale, né, tinha que ter um score maior que 4, e os pacientes foram randomizados, né, nesse estudo, e de acordo com a alocação, o paciente era encaminhado, né? Estudo super bem feito, né, um temporal em cluster, inclusive desenvolveram um app, um aplicativo para isso, para o estudo, né? E o estudo não mostrou diferença entre as duas estratégias de encaminhamento em termos de distribuição nas scores de ranking, né? Não houve diferença de incapacidade, sugerindo que a abordagem, né, local, a trombose local no pequeno hospital, quando bem feita, bem realizada, ela é tão potente em termos de redução de incapacidade quanto transladar o paciente direto para os templos de Marfim, que são os grandes hospitais, né, compreensivos, né? Eu acho que esse é um colorário muito importante que esse estudo traz, porque esse estudo mostra que a importância de investir nos pequenos centros de AVC, né? Então, se você capacita os pequenos centros, se você treina a sua rede, você pode fazer trombólise com segurança, com eficácia, e transladar esses pacientes com oclusão proximal, se necessário, aos grandes centros,
Então, esse é um corolário muito importante para nós aqui no Sistema Único de Saúde, né? Porque se o estudo mostrasse que só a Mothership funcionava, provavelmente a gente iria até diminuir o investimento em capacitação nos pequenos centros, né, de AVC. Então, eu acho que esse é um estudo muito importante, tá? Um outro aspecto, então esse estudo realmente conclui, né, a importância desse investimento, e salientando uma transição muito bem feita, muito ágil, né, entre o hospital primário e o hospital terciário. Então, a Catalunha dando exemplo para o mundo aí de como pode ser feita essa transição. Você segura a ambulância, você não libera a ambulância, a mesma ambulância fica no hospital primário, espera o paciente para ser deslocado, né, com tempos e métodos de tempo. Então, vale a pena ler, a gente está aguardando a publicação do estudo para ver mais detalhes dessa logística do atendimento do AVC na Catalunha, né. Um outro estudo interessante, que foi apresentado também no Congresso Europeu, foi a meta-análise dos 5 estudos, né, que testaram a janela estendida, a trombólise com janela estendida, utilizando paradigmas de mismatch, de fusão flare ou de perfusão, né. Esse estudo englobou todos esses estudos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas convido vocês a entrar no site aí do Congresso e na publicação, mas o estudo basicamente mostrou que a alteplase, quando realizada em janela estendida, né, em pacientes com um mismatch flare de fusão ou com um mismatch de perfusão, ela reduz a incapacidade funcional, melhora o desfecho clínico dos pacientes, né, e isso levou a um desfecho funcional melhor, tá? Houve um excesso de sangramento, um pouco de excesso de sangramento nos pacientes que receberam RTPA, e a gente já espera isso, já é conhecido, né? Mas, entretanto, houve uma redução de incapacidade funcional. Isso é um desfecho muito robusto. E vejam vocês que todos os quadrados estão do lado, né, do lado certo daqui do gráfico, sugerindo um benefício da alteplase nesses pacientes com janela estendida, tá? Um outro estudo importante que vale a pena comentar, a gente discutiu já aqui, eu não vou me deter muito, mas foi o estudo BASICS, que foi um estudo apresentado no Congresso Europeu de AVC, que foi um estudo que teve uma participação muito importante do Brasil. E o BASICS, ele não mostrou, né, lembrando que, eu gosto sempre de lembrar, que é um motivo de orgulho para a gente, que depois da entrada do estudo no Brasil, a gente conseguiu acelerar muito o recrutamento e finalmente conseguiu acabar esse estudo, que fazia 8 anos que estava sendo conduzido, né? Então, a participação do Brasil, nós entramos tardiamente e conseguimos ser o segundo país que mais recrutou pacientes nesse estudo. E o estudo, ele mostrou um benefício, né, da trombectomia mecânica em relação ao tratamento, mas, infelizmente, esse benefício não alcançou o significado estatístico. Então, acho que a leitura que eu faço do estudo é que é um estudo neutro, no caso, mas provavelmente seria um estudo positivo, mas é um estudo underpowered, né? Um estudo que provavelmente o ajuste que foi feito para reduzir o poder da estimativa. E o interessante é que a previsão que a gente tinha de bom desfecho funcional para EVT nesse estudo, ela se confirmou, era próximo de 45%. O que nos surpreendeu foi o bom desfecho clínico do grupo que recebeu o TPA, tá certo? Que foi quase 80% dos pacientes. Então, esse é um achado muito interessante, né? Provavelmente o RTPA funciona muito bem nesses pacientes com oclusão de basilar, né? Provavelmente até pelo fato de que o RTPA chega por cima e por baixo, né? Pelo polígono de Willis e por baixo. E diferente do estudo BEST, né? No estudo BEST, só 30% dos pacientes com AVC do estudo receberam TPA, né? A gente aqui utilizou o tempo estimado de oclusão da basilar. Então, o paciente podia ter clínica de sintoma de AVC por 2 dias, mas na hora que ele fazia a tetraplegia, ou entrava em coma, começava a contar o relógio para o RTPA e ele tinha até 4 horas e meia para receber. Então, esse estudo, isso permitiu trombolizar muito mais pacientes com oclusão de basilar e isso provavelmente contribuiu para o melhor desfecho funcional dos pacientes no braço do tratamento. Então, não é uma resposta... Não, eu acho que o estudo não muda a conduta de tentar perseguir ao máximo possível a recanalização com trombectomia nos pacientes com oclusão de basilar, mas ele alerta que a gente não deve deixar de fazer TPA, sobretudo nos pacientes com NIH baixo, né? Porque o RTPA pode resolver o problema nos pacientes com NIH baixo. Essa foi o que mostrou a análise de subgrupo, tá? E, finalmente, nós temos o estudo Thales, né? Foi um estudo interessante que testou a combinação de ticagrelor com aspirina versus aspirina em pacientes com AVC minor ou AIT, né, nos primeiros 30 dias do AVC. E o estudo, o desfecho primário foi positivo, ele mostrou redução de AVC, né? Entretanto, houve um pouco de excesso de sangramento no grupo que recebeu ticagrelor e aspirina em relação à aspirina, tá?
sugerindo um risco um pouco maior. Então, mais um estudo que o Carlos Molina, né? O Carlos também estava junto, mais um estudo que o Carlos contribuiu aí esse ano, né? Um estudo muito importante que testou essa combinação, mostrando que para pacientes com AIT e AVC minor, né? Provavelmente a combinação de um P2Y2 com aspirina realmente deve ser nível 1A de evidência comparada à aspirina, sobretudo nos primeiros 21 dias, tá? Então, eu acho que isso define, né, que a combinação de P2Y2, do antagonista de P2Y2 com aspirina é superior à aspirina nesses pacientes, tá? Um outro estudo muito interessante que eu vou passar rapidamente foi o estudo que testou a estimulação do nervo vago, né, associada à reabilitação em pacientes com paresia do membro superior, né? Eu gosto de mostrar estudo de reabilitação porque tem muito pouca evidência clínica de estudo de reabilitação com nível bom de evidência, e esse foi um primeiro estudo que foi realmente positivo, utilizou a escala Fugl-Meyer, né, que é uma escala que avalia a força do membro superior e a motricidade e a funcionalidade do membro superior, né? E o estudo mostrou no desfecho primário uma mudança positiva no deslocamento da escala de Fugl-Meyer, né, nos pacientes que foram tratados com a estimulação do nervo vago associada à terapia, a fisioterapia e reabilitação pareada contra a reabilitação nos pacientes com paresia do membro superior. Então, é um estudo muito interessante e a gente espera que em breve esses resultados serão confirmados e esse tratamento possa ser mais disponível para os nossos pacientes também com reabilitação com paresia do membro superior, né? E, para finalizar, eu queria lembrar que no dia 14 de dezembro de 1995, né? 14 de dezembro foi publicado o estudo NIDS. Então, no último dia 14 de dezembro de 2020, nós completamos 25 anos de aniversário da publicação do estudo NIDS, que foi o estudo que transformou o AVC numa urgência médica, o estudo que transformou, né, o tratamento do AVC no mundo, né? O AVC passou a ser uma urgência médica no mundo, e sem dúvida nenhuma, foi um grande impulsionador para toda uma onda, né, de trials clínicos em neurologia e neurologia vascular, né, que atualmente nos colocam quase em pé de igualdade aí com a cardiologia, eu diria, em termos de seriedade, né, e de compromisso com a evidência clínica, né? Então, é uma área que realmente nós demoramos muito para aprender com a cardiologia, né? Faço uma meia-culpa aqui, né? O cardiologista rapidamente entendeu que ele precisava prover de evidência científica, e o estudo NIDS é um divisor de água, porque depois dele foi o primeiro estudo positivo que mostrou o benefício de uma terapia de reperfusão para AVC, e é um transformador. Então, fica os nossos parabéns aqui a todo o grupo, né? E eu gosto de comemorar como uma data, né, que vale a pena a gente brindar, né? Que são 25 anos de um momento transformador, nesse momento que nós estamos vivendo, em que a ciência tem sido contestada, muitas vezes, né, a evidência, a opinião mais embasada é a do vizinho ou de quem tem mais seguidores no Instagram, né, Otávio? E eu acho que esse estudo NIDS, ele vem mostrar, né, a importância, né, de como o estudo clínico bem feito, randomizado, é transformador, né? E é isso que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? E esse exemplo maravilhoso do grupo do Otávio, do Coalition, que a gente está seguindo, tentando seguir esse exemplo na Rede Nacional de Pesquisa em AVC, né? Humildemente tentando acompanhar o exemplo que está sendo dado aqui no país, né? E para finalizar, gente, eu queria só comemorar, não podia deixar de passar e comemorar, né, a nossa presidente, a primeira presidente mulher eleita da World Stroke Organization é a nossa Sheila Martins, né? Então, esse ano foi realmente para o Brasil um ano difícil, um ano de guerra, né, de trincheira, mas de grandes vitórias também. Eu acho que é nesse momento difícil que a gente separa, né, os adultos das crianças, é nesse momento difícil que a gente mostra quem tem garra, quem tem fibra, e a Sheila, sem dúvida nenhuma, é nossa Stroke Hero, né? Ela é a nossa Stroke Wonder Woman, né? E eu queria, em nome de todo o grupo do Global Stroke Alliance, em nome da Gisele, de todo o grupo que passou o ano todo aqui assistindo e trocando experiência, aprendendo aqui, agradecer a Sheilinha pela dedicação dela, pelo papel fundamental que ela tem, não só no Brasil como no mundo, né? De mover para frente, caminhar e transformar o atendimento ao AVC no mundo e inspirar todos nós, né? Então, parabéns aí, Sheilinha, uma salva de palmas virtual para você.
Obrigada, Otávio. Não pode chorar, não pode Não, chorar. já foi. Essa não esperava. Obrigada. Não, maravilhosa revisão do que a gente teve no ano, né? E agora agir, então, para completar o que a gente teve nesse ano de novidade ou que está por vir aí, né? Em neurointensivismo. Bom, quando a Sheila me desafiou a falar de perspectivas em neurointensivismo, né, eu inicialmente reclamei, porque eu falei que o Otávio ia poder falar horas de tudo que aconteceu em AVC e eu podia resumir a minha apresentação em 2 minutos, o que é muito bom, que a gente pode passar brevemente para o brinde. Bom, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira. Eu acho que eu ecoo a palavra de todos que me antecederam, né? Um orgulho grande para mim fazer parte desse grupo, estar com vocês e construindo esse crescimento em doença cerebrovascular. É um orgulho trabalhar com o Otávio, aqui no nosso grupo de WhatsApp da IAO, Otávio Marques e Sheilinha, virou usual publicação no Lancet e no New England, né? Toda semana tem alguém aqui, então realmente a gente vê a transformação da ciência brasileira, a gente contribuindo aí para respostas que são importantíssimas, deixando de responder só questões locais, mas respondendo questões mundiais, e eu acho que esse nosso grupo em doença cerebrovascular está certamente já está, né, na situação de caminhar para isso, para contribuir com as respostas para o mundo, né, e eu acho que isso é um exemplo esse nosso grupo é um exemplo grande disso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa em neurointensivismo, que não foi tão palpitante quanto em doença cerebrovascular, mas eu considero palpitante quando a gente pensa que a gente está como a gente estava em AVC há 10 anos atrás, né? Então, muito que a gente ainda tem por fazer em terapia intensiva neurológica. Eu acho que a grande diferença feita aí em neurointensivismo no último ano parte desse artigo publicado pelo Han Klassen, né, no New England, então um artigo diagnóstico que ganha o New England, vocês imaginam a importância disso, que é a detecção através de algoritmos de eletroencefalograma de pacientes que estão em estado de consciência mínima, né, ou então o que a gente chama hoje de dissociação cognitivo-motora, né, através do eletroencefalo, mostrando que cerca de 15% dos pacientes em UTI que estão em estado de consciência mínima têm ativação no eletroencefalo semelhante a pacientes que estão acordados, e que esse paradigma de eletroencefalo consegue prever em longo prazo quem são os pacientes que vão acordar. Então, isso é algo muito importante, porque isso guia a gente do ponto de vista de estudo clínico, em que comatoso que a gente deve focar, né, em terapias mais avançadas. Então, eu acho que isso foi publicado em 2019, mas pavimentou aí a terapia intensiva neurológica durante todo o ano de 2020. E ao longo disso, vieram realmente várias grandes questões, mostrando que quando a gente faz estudos em pacientes comatosos ou em pacientes muito graves, se a gente não detectar quem são aqueles pacientes que têm um mínimo de conectividade cerebral, a gente certamente vai ter um teto do efeito das nossas terapias e possivelmente não vamos conseguir eleger pacientes, a gente está mais ou menos como se a gente estivesse fazendo trombectomia mecânica, testando trombectomia mecânica nos pacientes que não têm oclusão de grande vaso. Foi o que fez os sínteses, né, os estudos que antecederam, o IMS, os estudos que antecederam os estudos positivos de trombectomia. Então, testar terapias para paciente comatoso que não tem um mínimo de conectividade, realmente, de fato, não vai levar a gente a nada. São milhões gastos tentando responder essas questões. E agora, com neuroimagem, a gente consegue mapear, fazer um conectoma dos pacientes que têm alguma conexão. Vejam aqui essa imagem aqui embaixo, comparando o estudo controle em um paciente que tem um TCE grave, mas que ainda tem alguma rede de conexão, versus pacientes que não têm nenhuma conectividade. A gente hoje consegue analisar isso através de estudos de ressonância magnética, e eu acho que isso vai pavimentar o desenho dos estudos em terapia intensiva neurológica para o futuro. E não é à toa, né, que a Neurocritical Care lança essa campanha, que se chama Curing Coma, que está sendo financiada pelo NIH. Então, a gente, na Neurocritical Care Society, tem feito grandes grupos, e o lema aí do José Soares, na Neurocritical Care Society, é dizer o seguinte: bom, se a gente falasse em 1910, 1920, que a gente ia mandar alguém para a Lua, ninguém ia acreditar, né? Isso foi feito através de trabalho de pequenos grupos, cada um pensando em partes, né, de como realmente fazer esse grande feito. Eu acho que curar coma é algo que, se a gente pensar agora, é impossível, né? Mas a ideia dessa grande campanha liderada pelo NIH é ter grupos trabalhando para identificar
em fazer fenótipos de paciente, como vocês viram nas minhas publicações que eu citei anteriormente, como destaque em terapia intensiva neurológica, eu acho que a gente vai, de fato, ver isso acontecendo, né? Então, a gente está entendendo cada vez mais acerca do coma. Essa é uma condição que a gente falava muito pouco, que é a despolarização alastrante, um fenômeno que nós, neurologistas, conhecemos como acontecendo na migrânia, na enxaqueca, e que hoje a gente sabe que é um fenômeno que é possivelmente um mediador de lesão cerebral em pacientes com doença neurológica grave, e cada vez mais a gente está vendo como tratar essas despolarizações alastrantes. Então, isso é um editorial bastante interessante do Raymond Helbach, que sugere que ketamina é a droga para tratar isso. Então, de fato, quem sabe a gente não vai ver a ketamina entrando em estudos clínicos randomizados controlados. E aí a gente entra na sopa de letrinhas, né, de como a gente interpreta eletroencefalografia em terapia intensiva neurológica hoje em dia. Quando eu fiz neurologia e eu era residente, a gente falava em PLED, padrão periódico e ponto final. Hoje em dia, essa nomenclatura do contínuo ictal e interictal está super dissecada. Então, quando a gente fala em contínuo ictal e interictal, de descargas epileptiformes no paciente com doença neurológica aguda, a gente fala das nossas antigas PLEDs, que agora viraram as descargas periódicas, a gente fala da atividade delta rítmica, essas podem ser lateralizadas ou generalizadas, bilaterais, e realmente essa é uma nomenclatura e uma sopa de letrinhas que a gente que vê o paciente neurológico muito grave tem que começar a entender, porque alguns desses padrões são de fato reativos e não merecem ser tratados, e outros são padrões que merecem tratamento e que podem levar a uma piora do paciente com a doença neurológica clínica. Bom, e para valorizar aí o que se fez em neurointensivismo no ano anterior, e falar um pouquinho dos estudos brasileiros, né? Esse foi um estudo que a gente conduziu na Escola Paulista de Medicina, utilizando aí a factibilidade de fazer hipotermia local nasofaríngea, né, com um dispositivo que foi patenteado por brasileiros, né, o Rafael e o Bernardo Lemo, mostrando que é factível fazer isso, e hipotermia é uma terapia utilizada para tratar pacientes muito graves. Isso foi publicado aí esse ano no Neurocritical Care. E outro dado aí bem importante, né, mudando aí o entendimento de fisiopatologia da doença, também publicado na Neurocritical Care, foi a tese de doutorado da doutora Eva Rocha, mostrando sinais de microembolia cerebral em pacientes com AVCH, pensando que alguns pacientes com AVCH também têm fenômenos trombóticos, e mudando um pouco a ideia de como a gente deve manejar esses pacientes. Foi um estudo também diagnóstico, mas que ganhou uma publicação na Neurocritical Care, aí pela importância do seu questionamento da fisiopatologia de uma doença que a gente trata no dia a dia. E aí ontem, quando eu estava passando visita na terapia intensiva neurológica da escola, que infelizmente, Molina, virou unidade COVID, então nossos pacientes estão aí espalhados como um todo, eu tentei selecionar, assim, quais são os questionamentos que a gente ainda tem à beira-leito, né? Então, esse foi um artigo bem interessante, que fala como a gente faz o diagnóstico de isquemia cerebral tardia no paciente comatoso, né? Então, esse é um artigo bem interessante da Victoria McCready, falando das limitações do uso da terapia da tomografia de perfusão para fazer esse diagnóstico, fazendo a crítica de que a gente já tem, utilizando softwares do Rapid, os padrões bem determinados para o AVC isquêmico, mas para a isquemia cerebral tardia a gente ainda tem muito a evoluir. Então, quem gosta de pesquisa nessa área, eu acho que isso é um grande campo aberto. E eu acho que a gente está migrando em terapia intensiva neurológica, muito semelhante ao que a gente faz em acidente vascular cerebral. Então, se a gente tem os que são indicadores de qualidade no AVC isquêmico, hoje a gente tem essa publicação, que também é desse ano, a Sarah Livesey ela é farmacologista, né, e vai ser presidente da Neurocritical Care, né, farmacêutica, desculpa, e eles publicaram na Neurocritical Care quais são os indicadores de qualidade de uma terapia intensiva neurológica, né, e vejam bem que vocês veem aí na descrição dessa tabela vários indicadores de qualidade que são referentes à doença cerebrovascular, como ter uma medida basal de NIH, como fazer intervenção para o paciente que é elegível, ter uma imagem vascular no paciente com AVC isquêmico, até critérios que são da doença cerebrovascular hemorrágica, como usar nimodipina para o paciente com HSA, e outras doenças neurológicas também. Então, usar terapia imunomoduladora para o Guillain-Barré, começar com benzodiazepínico para os estados epilépticos, e por aí vai. Então, acho que aí a gente cria um critério para avaliar uma unidade de terapia intensiva neurológica de acordo com a sua qualidade. Isso já está publicado, e quem tem unidades específicas de pacientes neurológicos deve tentar seguir essas diretrizes da Neurocritical Care.
Essa foi outra publicação bem interessante que a gente fez aí no começo da pandemia, né? Então, falando um pouquinho da utilização dos resources, né? Do que a gente tem disponível, né? O que a gente sabe que as fontes são limitadas do ponto de vista também financeiro em terapia intensiva, né? O que a gente deve pensar de mínimo para um paciente que necessita do tratamento em terapia intensiva neurológica numa época de uma pandemia. Então, quando a gente escreveu esse artigo, a gente pensou em pandemias outras, então a gente já passou por Zika, a gente já passou, teve a gripe espanhola, a gente já passou pelo influenza, né, H1N1, então a gente vive numa sociedade em que a gente está sujeito a outras pandemias, e as pandemias ajudam a gente de fato, a entender como se comportar, e eu vejo muito isso, qual é o mínimo que a gente consegue fazer para um paciente com AVC, para um paciente com doença neurológica aguda, no meio, por exemplo, da pandemia do Covid. Então, essa é uma revisão aí bem interessante, que eu também recomendo, e teve uma publicação aí na Neurocritical Care no comecinho da pandemia. E para finalizar, então, eu vou falar um pouquinho de AVC grave, né? Então, essa eu acho que é uma publicação que fez a gente repensar muito como tratar o AVC maligno de cerebral média, né? Então, e qual foi o grande insight dessa publicação? Foi mostrar que nos pacientes com AVC extenso, com aspectos baixos, depois da recanalização, não havia piora de edema cerebral. Então, a gente sempre pensou em tratar o paciente com AVC maligno de cerebral média com craniectomia descompressiva, sempre teve medo que a reperfusão aumentasse o risco de edema, e essa publicação com dados do Mr. Clean mostrou que isso aí não acontece, né? Então, a gente tem que, de fato, pensar que esses pacientes evoluem com hipertensão intracraniana. Quero valorizar aí também, de novo, a ciência brasileira desse dispositivo do Brain4Care, que é um dispositivo capaz de tentar mensurar a curva de complacência cerebral em pacientes muito graves, né? Então, o Fabiano Mulin é meu aluno de doutorado e está fazendo um projeto grande comparando o pique invasiva com essa medida de complacência. A gente tem tido resultados aí bem interessantes. E voltando a falar de tratamento maligno do AVC de cerebral média maligna, então, por que tratar de maneira mecânica, fazendo só descompressão, né? A gente está em 2020, não pensar em utilizar drogas. Então, esse conhecimento dos canais SU1, TRPM4, né, que são canais que são inibidos pela gliburida, né, foi de muito interesse da comunidade neurológica, porque percebeu-se que em animais o bloqueio desse canal leva ao bloqueio da entrada de água no interior da célula, impedindo o edema citotóxico e depois o edema vasogênico associado ao AVC maligno de artéria cerebral média. E a gente tem, depois de vários estudos experimentais e de um estudo piloto chamado GAMES Trial, aí há um estudo que está em andamento, né, que veio para o Brasil, então vários centros participando aqui, eu e Sheila já incluímos pacientes nesse estudo difícil, avaliando a gliburida endovenosa para o paciente com infarto maligno de artéria cerebral média. Eu acho que a gente tem grandes chances de ver resultados positivos em breve, para que a gente trate não só de maneira mecânica, não só com neurocirurgião, o paciente que infarta o território completo da cerebral média. Então, é um estudo que está em andamento ainda, né? A gente está randomizando pacientes, existem outros centros que também estão participando. A gente espera, assim como no BASICS, em outros estudos internacionais, poder, de fato, contribuir com a inclusão de pacientes nesse estudo e contribuir para o mundo todo para responder essa pergunta que ainda é tão importante. Bom, queria agradecer a atenção de todos, agradecer ao grupo aí da Escola Paulista de Medicina, que trabalha aí comigo, a doutora Mara Amélia, que também participou em muitas dos nossos encontros do Global Stroke, que é a nossa investigadora do Otávio, que está comigo aí no dia a dia, e era isso que eu tinha para revisar em terapia intensiva neurológica. Maravilhoso, Gisele. Eu tinha certeza que não ia ser 1 minuto só para revisar, que sempre que precisa tu encontra, né? Tudo que tem de importante aí no último ano, maravilhosa revisão. E a gente se encaminhando quase para o fim, eu gostaria de chamar um dos nossos amigos que participou bastante com a gente, o Nelson Maldonado, né? Que tem tido um esforço enorme para desenvolver o cuidado do AVC no Equador, e que me mandou, por acaso, um caso essa semana que eu achei muito bonito, né? Mostrando, na verdade, o que a gente pode fazer por quem importa, por quem a gente trabalha, que é o paciente, né? Então, eu gostaria que, antes da gente finalizar, que o Nelson nos mostrasse esse caso para exemplificar, assim, por que a gente está aqui reunido, todos esses esforços que a gente tem feito
há tantos anos, né? E o que a gente pode fazer para fazer a diferença para o paciente, Nelson? Hi, Sheila. Thank you very much for your invitation. Hi, everyone. Hi, Giselle, Carlos, Raúl, Octavio. I always listen to you and envy Pode you. falar you can speak in Spanish. I think for the Brazilians better. Spanish better? Yeah. Okay. Buenas tardes con todos. Y la presentación está en inglés. Pero en todo caso, Sheila, muchas gracias por la invitación. Como siempre les cuento, yo oigo todo lo que ustedes tienen en Brasil, en España con Carlos, y me muero de la envidia de ver cómo tienen esos grupos ya definidos, ya hechos. Acá en Ecuador la cosa es un poquito diferente, pero al mismo tiempo existe el reto de hacer las cosas bien y hacer las cosas igual que ustedes y igualarnos al mismo tiempo. Como Sheila dijo, la semana pasada tuvimos un caso bastante interesante y sui generis para nosotros, que me gustaría compartirlos ahora si Sheila me lo permite. La presentación está en inglés, perdón, porque pensé que íbamos a ver en inglés, pero no tem problema. Podemos hacer todo en español. Entonces, nuestra presentación es sobre el manejo de un paciente que tuvo un stroke agudo en la selva sudamericana, en la provincia del Maca. Yo les voy a enseñar dónde queda eso. Un poco para que ustedes sepan, en Ecuador no tenemos todavía un protocolo de stroke establecido. El TPA recién es parte de las medicaciones básicas nacionales desde el año pasado y hacemos trombectomías en no más de tal vez 3 o 4 centros en todo el país. Entonces nuestro manejo del stroke, del ictus, está bastante demorado todavía. Pero nuestra idea es presentar que sí podemos hacer las cosas y que con un poco de entusiasmo de un grupo y además empujando, se hace todo, y creo que es un ejemplo para que las autoridades se den cuenta que se pueden hacer las cosas. Entonces vamos a hablar de la presentación del caso, de cuáles son nuestras en el tratamiento, en el transporte, y cómo nosotros decidimos que no existen limitaciones y así podemos tener un poco de éxito. Entonces el caso es una paciente femenina de 62 años, diestra, que vive en Macas de Ecuador. Ya les voy a enseñar dónde queda Macas de Ecuador. Que a las 7 de la mañana se despierta y a las 7:30 de la mañana presenta afasia y debilidad del lado derecho del cuerpo. Que el marido le encuentra así, después de media hora de haberle visto normal a las 7 de la mañana. Ese es el caso clínico de la paciente. El historial médico pasado, que es muy importante: la paciente tiene una válvula mitral porque ella tuvo de niña fiebre reumatoidea, dilatación seria de las aurículas, fibrilación auricular, y está en anticoagulación con warfarina. Además, tiene un daño renal crónico, tiene una falla renal crónica, y hace 8 meses había presentado una hemorragia cerebelosa, que luego terminó luego terminó teniendo hidrocefalia y con un shunt, y cuando le pusieron un shunt no le fue muy bien a la paciente, tuvo un poco de malasia del lado derecho y tenía del lado derecho el cerebro, y con eso hizo un poquito de debilidad del lado izquierdo. Entonces era un paciente bastante complicado. Hace una semana este paciente tuvo sangrado de nariz y además equimosis de su ojo, y por eso pararon la anticoagulación por una semana. Un poco para que sepan dónde es Macas. Macas desde el comienzo de la selva en el Ecuador, ¿sí? Entonces Macas queda en el inicio de lo que en Brasil va a ser el Mato Grosso también. Entonces selva, es un área bastante inhóspita, y es un área muy subdesarrollado de un país que en sí ya es bastante subdesarrollado. Si ustedes ven en la izquierda, ese es el mapa del Ecuador, y lo más a la derecha posible está la provincia de Morona, Santiago, y ahí la capital está Macas, ahí está en negro chiquito, y al lado derecho de la pantalla podemos ver ese punto rojo en donde está Ecuador, que es el inicio de toda la selva. Entonces es un área bastante inhóspita donde todo es rural y la tecnología no llega todavía a esas áreas. La paciente a las 7:30, el papá llama a la hija es neuróloga y trabaja en Quito.
y le movilizan inmediatamente al único subcentro de salud que existe en Macas, y en el subcentro de salud no había una tomografía. Existía un grupo privado de imágenes, que la imagen máxima que tenían en la ciudad era tomografía, así que a la paciente le mueven de ese centro hospitalario hacia el centro de imágenes, realizan una tomografía y le regresan al centro, a la clínica, ¿sí? La clínica es esta, es una clínica muy pequeñita, ustedes pueden ver al lado izquierdo, en Macas ni siquiera hay asfaltado en las calles principales, y la tomografía que hicieron, la tomografía que les enseño aquí a mano derecha, ¿Ya? Y ahorita les hacen la tomografía. Y que básicamente lo único que vamos a poder ver es un signo de la cuerda en la cerebral izquierda proximal. Esa imagen ahí. Entonces tenemos un signo de arteria hiperdensa de la cerebral media izquierda en una ciudad donde no hay neurólogo, donde no hay TPA, donde no hay trombolisis, donde no hay trombectomía y donde tampoco existe un medio de transporte. Estamos en el inhóspito, en la selva, en Ecuador. El sitio más cercano donde existiría trombectomía o TPA es a 4 horas 26 minutos. Ustedes pueden ver arriba en la derecha, en alto, que es en Cuenca, es la tercera ciudad más grande del Ecuador. Así que mediante contactos de todo el mundo por teléfono logramos conseguir una avioneta, y esa es la avioneta en la foto que ustedes ven a la izquierda, es la avioneta llevando al paciente en avioneta desde Macas hasta Cuenca. Más o menos se demoró 1 hora el traslado, y el paciente llegó a Cuenca, que es la tercera ciudad más grande, a un hospital privado, porque en un hospital público en todo el Ecuador nosotros no tenemos capacidad de trombectomía, pero en Cuenca llega a este hospital privado a cargo del doctor Luis Mario Piedra, quien es un neurólogo y además es neurointervencionalista. Acaba de regresar hace menos de un año de México entrenándose en neurointervención. Nosotros en Ecuador no tenemos ni residencia en neurología ni especialidad en neurointervencionismo tampoco. A las 2 de la tarde, 7 horas 30 después de la última vez que el paciente estuvo normal, llega a Cuenca, pero llega con escala de NIS más baja. Cuando llegó en Macas estaba fásica y estaba hemiparética, ahora está un poco disátrica y un poco débil, pero con un NIS bajo, porque el paciente tiene esta falla renal. Deciden en Cuenca hacerle una resonancia para no darle contraste, y por eso no fue un angiotaca. Y en la resonancia lo que encontramos es que realmente la arteria cerebral media izquierda está completamente taponada, ¿sí? Al mismo tiempo en el FLER podemos ver que al lado izquierdo agudamente, todavía luego de 7 horas, no hay nada, además que de los vasos en la parte cortical que están un poco más hiperintensos de lo normal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cuál era la decisión? La decisión es compleja porque nosotros en el país no tenemos un protocolo de stroke, no está protocolizado, se debe hacer esto, se debe hacer TPA, se debe hacer trombectomía. De hecho, la trombectomía a nivel país y a nivel político y a nivel sistema de salud no es una opción real. Entonces, nos podemos poner en un poco de problemas, inclusive político-legales o médico-legales, si es que pasaría algo malo en un paciente que tiene una escala de NIS baja. Además, un approach de multiespecialidad es difícil porque no tenemos muchos especialistas en el país. Como les contaba, nosotros no tenemos ni siquiera residencia de neurología en el Ecuador hoy por hoy, pero tenemos por otro lado nuestra telemedicina, que es el software de WhatsApp, en donde ustedes pueden ver a la derecha, a la izquierda están la mayoría de médicos del Ecuador que hablan y que trabajan con los ictus. Entonces un poco comenzamos a definir qué es lo que se debería hacer, si se debería entrar a hacer trombectomía o no, por qué se debería hacer o no. Nosotros no tenemos ningún software para poder reconocer penumbra. El paciente estaba más o menos 8 horas al tiempo que se tenía que tomar la decisión. Veíamos que el FLER estaba bien, teníamos un aspect perfecto,
pero siempre existía un poco la duda de si entrar o no a hacer la trombectomía. Además, en Cuenca hasta ahora se habían hecho solo 3 casos de trombectomía antes. Entonces, la decisión en grupo fue tomada de que sí se realice la trombectomía. Se realizó la trombectomía cuando el paciente, cuando hicieron la inyección inicial, veíamos que la cerebral media estaba completamente cortada y ahí se decidió por tratar de hacer la trombectomía. Y se hizo la trombectomía. Aquí está el pequeño coágulo que sacaron y el lado izquierdo ustedes pueden ver el resultado de la trombectomía, donde hubo una reperfusión completa en este paciente. Cuando al día siguiente fuimos a visitar al paciente... ¿Cómo es su nombre? Silvia. Perfecto, doña Silvita. Por favor, levante sus brazos. Perfecto. Doble las piernitas. Perfecto. Entonces, realmente el paciente una escala de NIS de 0 y una tomografía de control completamente normal. No, el paciente salió, de hecho el paciente se quedó una semana más en el hospital en la terapia intensiva porque el daño renal que tenía de antes, dice que la creatinina subió un poco, fibrilación auricular, estuvo un poco complicada, les ayudamos también al manejo de esa parte de neurointensivos, pero la paciente salió de alta perfecta. Entonces, el resultado del paciente fue que el paciente tuvo un infarto y el paciente reconoció ese infarto con parte de la comunidad inmediatamente, pero no porque nosotros como país hayamos hecho algo para que los pacientes reconozcan que hay un stroke, sino porque la hija era médica neuróloga y sabía qué es lo que el paciente tenía. Y además el paciente tuvo la suerte de poder entrar a un sitio donde eran unas tomografías privadas en su ciudad, que no es lo que pasa con la mayoría de gente. La hija desde Quito dijo que yo pago esa imagen. Y luego tuvo la facilidad y la suerte de entrar a que conozcamos este grupo de stroke que está formando, que de hecho nosotros también desde el Ecuador le agradecemos muchísimo a Sheila, porque es el empuje de ella lo que hace en Brasil, que salpica a otros países como el nuestro y que tenemos el network de WhatsApp de stroke gracias a lo que Sheila nos ha empujado a nosotros también a hacer. Pero tuvo acceso a eso que no es lo que tiene acceso a lo normal de la comunidad. Y luego la paciente tuvo la capacidad de pagar transporte aéreo. Todo esto debería pasar porque el gobierno lo hace. Nada de esto pasó porque el gobierno lo hace. Todo esto pasó porque existió un poco de empuje del personal privado y de la familia que pudo hacer y pudo costearse algunos costos. Y la verdad es que nosotros hoy día podríamos poner un título como paciente de 62 años, mujer que escribe con la mano derecha, que tenía muchísimas comorbilidades, que fue rescatado desde la selva del Ecuador con un stroke muy grande del lado izquierdo, afásica, hemipléjica, y que fue tratado con 100% de éxito, con trombectomía, que es lo que se hace en los principales centros del mundo, y que a su alta no tenía ningún déficit. Pero realmente lo que nosotros en Ecuador tratamos de decir con esta noticia es: ningún paciente en el Ecuador debería no tener acceso al máximo tratamiento de stroke, porque si es que esto que fue básicamente un esfuerzo de un poco de médicos que estamos tratando de hacer la diferencia, funcionó de esa manera, es el lugar más inhóspito del que el paciente podía salir, y lo pudimos mover en esta avioneta y pudo llegar al hospital y pudimos decidir entre todos hacer el tratamiento y la paciente salió a su casa completamente normal. No debería pasar que pacientes en ciudades grandes no reciban el mismo tratamiento. Y es un poco el mensaje que queríamos mandar hacia las comunidades, hacia nuestras autoridades políticas y también hacia otros países en vías de desarrollo que estamos un poco más atrasados que ustedes en Brasil en hacer las cosas. Un poco la idea, el quote de Francisca de Asís, que si primero hacemos lo necesario y después hacemos lo posible, algún momento lo imposible comienza a volverse posible. Entonces, el ejemplo que queríamos dar es que básicamente al trabajar en equipo y al trabajar pensando que no hay límites, realmente los límites ponemos nosotros y podemos cambiar las cosas. De nuevo,
Sheila, es muchísimo de lo que pasa en este país también te debemos a ti, así que muchísimas gracias por dejarnos compartir además este caso. Muito lindo, Nelson. Eu quis que ele trouxesse o caso, porque que mostra, assim, que é um esforço enorme, individual e pessoal das pessoas que trabalham para tentar dar o melhor tratamento para o paciente, e é por isso que a gente está trabalhando e lutando para que realmente todas as pessoas possam ter acesso ao melhor tratamento, né? Muito obrigada, Nelson, o caso é muito lindo, depois eu vou pedir para o Raul comentar, mas antes da gente, a gente está finalizando já, acho que antes de finalizar, acho que o Marcos Lange e a Letícia Januzzi têm um convite. O Marcos é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cérebro Vascular e a Letícia é a presidente do nosso próximo congresso, né? Tem um convite para vocês, Letícia e Marcos. Bem, boa noite a todos. Sheila, muito obrigado por estar aqui novamente representando a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, nesse evento importantíssimo, né, fundamental, que trouxe a proximidade apesar da distância. Já falei isso outras vezes, né, e hoje aí com essas revisões magnas, né, partindo da situação que fez nós ficarmos isolados do Covid, né, o Carlos, um grande amigo nosso, longe pra caramba aí, mas muita gente boa, Otávio, a revisão da Gisele e do Otávio sobre os temas atuais, e esse caso, né, que do Nelson é muito bacana, muito legal, mostrando aí a superação, né, apesar de todas as dificuldades, e eu acredito que aqui no Brasil foi assim também no começo, né, cada um se superando aí há 20 anos atrás, lutando para conseguir isso. Então é um grande prazer estar aqui, e lembrar a todos, né, que a Sociedade Brasileira, em conjunto com a Sociedade Ibero-Americana e a World Stroke Organization, a partir de 2021, começarão a fazer a certificação das unidades de AVC, dos centros de AVC no Brasil, que esperamos que consigamos fazer uma ampliação ainda mais do processo, né, que a gente consiga ampliar o processo de atendimento dos pacientes. Eu vou passar a palavra agora para a Letícia, que ela tem um convite importante para fazer para vocês aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar essa equipe maravilhosa. Eu acho que foram meses bem intensos aí de conhecimento e realmente aproximou ainda mais, né? Então, é uma honra muito grande poder assistir essas aulas, estar sempre com vocês e estar aqui hoje presenciando a retrospectiva, que prova quão recheada a gente está aí de ciência no Brasil, né? E fazendo tanta coisa bonita nos grupos de pesquisa. Então, agradecendo principalmente a doutora Sheila, né, pela oportunidade de divulgar o nosso próximo congresso, né, seremos a 13ª edição, né, e se tudo correr bem, se nós tivermos vacina, nós traremos aí muita gente aqui para a cidade de Maceió, em Alagoas, né, é uma grande honra poder representar a SBDCV, né, poder trazer um evento tão importante aqui para a nossa cidade. E se não for possível, nós faremos, no mínimo, né, um evento híbrido ou online. Então, estamos preparando com muito carinho a programação, com o apoio fundamental desse time aí brilhante, né? Então, o evento vai acontecer entre os dias 10 e 13 de novembro de 2021. E nós aguardamos todos vocês. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, a SBDCV, Rede Brasil AVC. Estamos juntos, contamos com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Letícia. Tenho certeza que o congresso vai ser maravilhoso, presencial ou virtual, tenho certeza que vai ser maravilhoso. A gente espera poder contar com nossos amigos da América Latina, vários estiveram conectados aqui na plataforma também, participaram ao longo do ano intensamente, então está aí o Pablo Amaya, estava o Rodrigo Guerreiro, estava o Vitor Navia, então vários amigos que passaram, foram muito importantes para o Global Stroke Alliance. Finalizando agora, eu vou mais uma vez compartilhar a tela, só para falar para vocês o futuro, né? O Marcos já falou um pouquinho, então a certificação dos centros de AVC na América Latina é uma realidade, a gente vai lançar o site ainda esse ano, tá? Ele está quase pronto, está super bonito. Agradecer muito ao Renato da Acontece, a todo o time da Acontece, ao Fernando, Felipe, né, que tem feito esse trabalho maravilhoso. Todas as comitivas que rapidamente se formaram, né, para que a gente tivesse, então, já 70 pessoas envolvidas nos comitês de 10 países que estão iniciando, então, essa certificação. Eu vou mandar ainda hoje para vocês isso aqui, a gente já tem em espanhol
em português, né? Estou só mostrando a versão em inglês, que é a revisão final dos critérios de inclusão dos centros, todo o processo de certificação que já está organizado, o site que a gente vai lançar ainda esse ano, né? Está ficando já super bonito. A gente tem um formulário inicial que já está pronto, eu vou esperar só o feedback desse comitê para revisar os critérios, para que a gente possa, então, colocar no ar, para que as pessoas possam, então, testar os seus centros para esse início de certificação que vai ser online. A pessoa vai aplicar para a certificação, depois a gente vai discutir todo o processo, e no momento que a pandemia estiver um pouquinho melhor, a gente vai começar a certificar presencialmente os centros, né? Então, pessoal, gostaria muito de agradecer a todos que tiveram aqui conosco ao longo desse ano, a todos os patrocinadores que propiciaram que a gente estivesse aqui, então, a Behringer com a Angels Initiative, a Almi, a Medtronic, a Bayer e para o ano que vem já a Pfizer também apoiando o Global Stroke Alliance, e também a ideia é que possam apoiar a certificação dos centros de AVC. E para a gente finalizar, eu não sei se o Raul está conectado ainda, eu queria chamar o Raul Nogueira, se ele, tá aí ele, que foi nosso maravilhoso amigo, né, que foi super importante não só para o Global Stroke Alliance, mas tem sido para as nossas vidas, né, Raul? Com tudo que tem nos trazido, nos ensinado e está sempre com a gente, eu gostaria de chamar ele para encerrar esse ano do Global Stroke Alliance. Muito obrigado, Sheila. É uma honra, a gente fica emocionado. Realmente é um trabalho muito bonito, né? Eu acho que o que o Nelson diz deve dar um senso de realização muito grande para todas as pessoas que participam nesse movimento, né? A gente vê um pacientezinho desse desprivilegiado por vários motivos, né? Em relação à geografia, à infraestrutura local, e ter colegas como o Nelson, né? Heróis como vocês foram heróis na implementação da rede no Brasil, e ainda tem desafios, né? A gente tem uma boa parte do nosso Brasil ainda descoberto, mas a gente vê esse movimento influenciando e tendo frutos, né? Como o Nelson falou, em áreas bem desavantajadas, né, do Equador. Então, se isso não traz realização profissional, para as pessoas, eu não sei o que é que traz, né? A gente tocar vidas que a gente jamais imaginaria que teriam tocados, né? Eu queria parabenizar a todos. Eu gostaria de ter estado nos mais de 50 eventos. Toda vida que eu conecto, eu vejo assim, puxa vida, eu estou aprendendo tanto, eu fico pensando o que é que eu perdi, né? Eu entendo que tem uma biblioteca, né? Uma videoteca disponível. Eu acho que a gente deva ter certeza que as pessoas sabem disso. Parabenizar novamente a todos pelas excelentes palestras de hoje. Novamente aprendi demais. Parabéns ao Otávio pela essa... Nossa, que orgulho de ser brasileiro, né? A gente vê a colaboração do Brasil agora com a pandemia, e da maneira certa. Não é o remedinho que eu acredito. Não, nós vamos fazer a pesquisa certa, o estudo randomizado, que aí a gente vai saber o que é para fazer para os nossos pacientes. Então, isso dá muito orgulho para a gente. E lembrar aos colegas da Rede Resilient que a gente vai ter uma reunião amanhã ao meio-dia. Eu estou de plantão, não sei se vou poder participar, mas a reunião vai acontecer com ou sem a minha presença. Por favor, estejam lá. Tem vários tópicos importantes para discutir, tá? E com certeza a Sheila vai estar lá, a Ana, o Léo, Otávio, Gisele, Franzé, várias pessoas que estão bem conectados aí com essas discussões. Mas, para terminar, nós esperamos um 2021 abençoado, com saúde, principalmente para todos vocês. E, mais uma vez, parabéns por esse lindo trabalho e obrigado por ter a honra de ter uma pequena participação nele.
Imagina, Raul, uma participação enorme. E encerrando, então, pessoal, o Global Stroke Alliance 2020, eu gostaria muito que todos abrissem as câmeras, agradecer o Tony, que auxiliou enormemente em todo o processo na América Latina, Ana e o Léo, que são meu braço direito e esquerdo, né, que estão aí junto com a gente, trabalhando muito, Pablo Amaya, obrigada por tudo, tem sido um grande parceiro, tem feito um trabalho maravilhoso na Colômbia e agora como um dos future leaders da World Stroke Organization, vai ter muito trabalho com a gente na certificação dos centros também, Pablo. Convidar todos a participarem junto, a gente tem um trabalho enorme, a certificação dos centros é um processo que vai ser muito importante, vai auxiliar realmente na melhoria da qualidade, mas é um enorme desafio e a gente precisa de todos vocês junto conosco, né, e já estão juntos, mas mais junto ainda, eu sei que a gente sempre pode contar, várias pessoas não puderam se conectar aqui, também estão trabalhando junto, agradecer muito a vocês todos, tá sempre aceitando os desafios que a gente propõe, certo? Obrigada a todos, e um brinde ao Global Stroke Alliance, e ao futuro, ao próximo ano, né? Obrigada muito a todos, e com certeza em breve nós vamos estar juntos presencialmente. Beijo para todo mundo.